Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre aquilo que ficou combinado, falar sobre a triangulação das relações que são conhecidas como relações neuróticas. Então eu vou dar uma ajeitada aqui para vocês perceberem melhor na formação desse triângulo. Se vocês observarem bem, esse triângulo ele tem no seu ápice um S. Esse S significa Salvador, né? Quem é o Salvador? É aquela pessoa que se predispõe sempre a ajudar, a fazer, a dar de si pelo outro. Se você pegar nas relações afetivas, né? É aquela pessoa que faz tudo pela outra, esperando receber alguma coisa de volta. Só que essas pessoas elas têm uma característica de dominância e um padrão de exigência muito grande. O Salvador ele faz isso, ele salva, ele vai buscar, né, um elemento, uma pessoa que será, né, a sua presa ou aquela pessoa que precisa ser salva, ou seja, uma pessoa que esteja numa situação inferior à dela. E ela vai tentar estabelecer uma relação com essa pessoa, não só de favorecimento, mas também de subjugação. Então, quando, por exemplo, uma mãe, ela submete uma filha, ela quer que a filha ou o filho se submetam porque ela percebe a fragilidade da pessoa e aí ela começa a ditar as regras. A mesma coisa nos relacionamentos afetivos. Por isso que a gente vai chamar de neurótico, porque isso aqui é um ciclo, é um jogo e é um vício, né? Então, o Salvador se coloca sempre nessa posição, mas ele alterna essa posição. Por exemplo, ele espera sempre que o salvo ou a presa lhe dê aquilo que ela necessita, que é a submissão. Então vai chegar um momento em que essa pessoa que vai se cansar tanto que ela vai chegar e vai dizer: não, eu não vou me submeter a você, eu não vou fazer isso. E aí ela passa a ser uma perseguidora. Vai começar a jogar na cara da pessoa tudo aquilo que ela fez. Tipo assim: pô, mas eu fiz tudo por você, você não pode fazer isso por mim. Poxa, eu salvei você dessa situação, você estava dependente de mim, eu salvei, eu te ajudei financeiramente, você estava na depressão e eu ajudei você, eu estendi a minha mão. E faz a pessoa, né, que está nessa posição aqui se sentir culpada. E aí ela tende, como essa pessoa que é a salvadora, percebe que está perdendo terreno porque essa pessoa já está dizendo não, ou seja, ela está dando um grito de liberdade, ela não está querendo mais se submeter, ela não está querendo mais ser subjugada, então ela vai dizer não, ela vai tentar cortar essa vinculação aqui. Então, a pessoa salvadora, ela tem uma inteligência privilegiada em estabelecer as armadilhas de manutenção desse status aqui. Esse status é o status de quê? De submissão. Quando a pessoa resiste a toda essa investida de submissão, você sabe o que o Salvador faz? Ele sai dessa situação e vai para a vitimação, que é um outro recurso para a pessoa ceder, né? É aquela situação que a pessoa diz assim: ah, eu fiz tudo por você, você não me reconhece, você não fez nada por mim. Ah, e agora? Olha só, eu estou aqui, eu estou sofrendo, você é insensível, você não vê meu sofrimento. E aí, o que acontece com essa pessoa daqui? Ela cede. Ela cede diante desse recurso da vítima, desse discurso de vítima. E aí, ela cede. Quando ela cede, essa pessoa que aqui estava vitimada, que é a mesma pessoa que está aqui, ela volta a exercer esta função aqui. A função predominante de dominância. A visão predominante de submissão.
Então, na relação, se a gente parar para pensar, essa relação neurótica, ela não somente é neurótica, como ela é uma relação coisificada. Porque essa pessoa aqui, ela não é vista como uma pessoa, ela é vista como uma coisa que vai atender o interesse de alguém que se coloca como salvador, mas esse salvador na realidade é um predador. Ele quer roubar a energia dessa pessoa aqui, porque ela não permite que essa pessoa exerça o livre-arbítrio. Ela está sempre dominando. E se ela não for atendida, ela vai para a posição de vítima. Isso nas relações, é muito interessante a gente perceber isso, porque às vezes, e muitas vezes, filhos e filhas têm uma relação doentia com seus pares, ou uma relação doentia com pai e mãe, e eles estão exatamente dentro desse contexto viciante aqui. Então o que é necessário? Romper. Então a primeira fase é você reconhecer que você está dentro desse jogo neurótico. Muitas vezes as pessoas mantêm casamentos por questões neuróticas como essa, ao invés dela partir para sair dessa. Ou então ela mantém um discurso, olha só, não adianta você bancar a vítima para mim, porque aí você quebra ela. Não adianta você bancar a vítima para mim. Se eu disse que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Agora, o que você vai fazer com você é problema seu. Eu quero uma relação com você saudável, mas eu não quero essa relação em que você usa o teu poder, ou o teu poder financeiro, ou o teu poder de mando, ou qualquer nível de poder que a pessoa faça com que você ceda, que você fique nesse patamar. As relações de trabalho também são assim. O líder, ele faz exatamente isso com os seus funcionários. Ele trata os seus funcionários como pessoas extremamente dependentes das pessoas da pessoa dele. E ele não admite que um profissional tenha uma opinião diferente da dele. Então ele é alguém que vai ter uma postura severa, centralizadora, e não vai permitir que essa pessoa aqui possa exercer qualquer autonomia. Então, aonde está a questão neurótica? Na manutenção da supremacia do Salvador. E normalmente o Salvador, ele atua como um verdadeiro predador. E quem é o predador? O predador é aquela pessoa que, num dado momento, né, ela perdeu a luz própria. Ela perdeu a luz própria. Existem vários exemplos de predadores, né? Se você pegar Ícaro, né? Ícaro, ele ousou, na mitologia, ele ousou com as asas, né, chegar aos céus, mas as asas dele eram de cera, e o que aconteceu? Derreteram e ele caiu. Então, o predador é alguém que não tem luz própria. Se você parar para pensar na história bíblica, né, a figura de Lúcifer. Lúcifer era um anjo que tinha uma luz, e por errar, por discordar das vontades da força superior de Deus, ele se rebelou e Deus tirou a centelha divina dele. Então esse predador, na realidade, ele perdeu a sua energia própria. Então ele vai tentar obter o alimento, a energia, através do outro. Isso é uma forma de vampirismo. Esse vampirismo é que eu estou aqui trazendo para vocês como uma sistemática neurótica de dominação sobre o outro. E o pior, como é difícil você quebrar essa roda viciante aqui. Então, quando eu falo nisso, eu estou falando na possibilidade de você se municiar de forças para que você possa quebrar esse automatismo comportamental. Então, esse automatismo comportamental, ele é muito trabalhado em sete terapêutico. No sete terapêutico, você vai desenvolver forças que possam romper com esse padrão neurótico que está aqui. Porque há uma alternância, né? O Salvador, quando ele não consegue com que a pessoa
a sua presa, né, se renda a ele, ele vai para a posição de vítima, como muita mãe faz, e aí se rende. Se rendeu, volta à posição inicial, onde o orgulho, a vaidade, né, e a pouca consideração, porque na realidade essa pouca consideração não consiste em ajudar o próximo, mas sim em se manter como líder. Líderes espirituais também fazem isso, né? Em templos, em cultos, né? Eles se colocam como salvador e os outros como os pobres coitados dependentes dele. E nisso eles ganham dinheiro. Por quê? Eles querem submeter. E aí de você se não se submeter. Eles também caem na vitimação. Aqui ele cai na condenação. Aqui ele cai na condenação. Ele volta para a condição de vitimação, de coitado, de que você está saindo do caminho de Deus, está saindo do caminho da luz, e aí só ele vai poder te dar a luz. Aí você se rende, ele sai dessa posição de vitimação e volta para essa posição de comando. Então, na realidade, gente, isso é muito importante que vocês percebam a dinâmica das relações humanas, como elas são altamente nocivas quando o contexto é neurótico. Daí a importância da psicoterapia atuar para que a pessoa possa se enxergar, se ver em alguns desses contextos. Seja naquele em que eu mostrei para vocês anteriormente, que era da parte das nossas crenças internas, das nossas estruturas de prazer, das nossas estruturas adultas e das nossas estruturas de controle, existe uma outra estrutura também, como essa que eu acabei de apresentar para vocês, que é altamente danosa e ela está padronizada dentro do comportamento humano, de forma neurótica. Tá? Próximo vídeo eu vou abordar sobre um tema que tem muito a ver com isso aqui, que é uma grande diferença que existe entre moral e a ética. Sobre o conceito de potência e o conceito de impotência. Mas isso vai ficar para um outro capítulo, tá bom? Eu fico apontando isso aqui, eu não sei porquê, mas parece que eu estou brigando com vocês. Eu não estou brigando com vocês, não. É vício, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de mostrar essas coisas para vocês, porque isso ajuda vocês a se enxergarem um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado.